Olá, pessoal. É um prazer muito grande ter vocês aqui novamente para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula sobre filosofia política. Nessa segunda aula, nós vamos explorar as ideias de Thomas Hobbes, de Locke e também de Rousseau. Então, a gente vai saber por que formamos sociedades e governos. E também, partindo da ideia do estado de natureza, né? O que seria o estado de natureza? Seria uma vida sem regras, sem governo. E, além do mais, nós vamos, ao longo dessa aula, nós vamos examinar por que as pessoas concordariam em viver sob as leis, sob a autoridade, sobre o comando, né, de um governo. Então, pessoal, deixa eu lembrar aqui, na última aula, no final da aula, eu propus uma atividade de reflexão. Vocês estão lembrados? Era a seguinte situação: considere que você acorda em uma sociedade onde todas as decisões políticas são tomadas por uma inteligência artificial, IA, muito avançada. Essa IA foi programada para maximizar o bem-estar geral e tomar decisões com base em análise de dados complexos. Bom, eu deixei essas perguntas lá para que vocês pudessem, então, refletir sobre essas questões e responder. Eu trouxe aqui algumas respostas, logicamente não é uma resposta assim engessada, né? Cada um pode ter a sua consideração. Então, eu deixei todas essas respostas publicadas no meu site. Vocês depois acessam lá www.minutodafilosofia.com.br e lá vocês poderão ver algumas questões que eu respondi. Não, algumas não, eu respondi as questões e para ver se vocês concordam ou não. Deixem nos comentários lá, ok? O que vocês acharam dessas respostas que eu trouxe para vocês. Mas eu não vou ler elas aqui agora, porque está lá no site, depois vocês podem entrar lá e conferir, tudo bem? Vamos então dar início aqui a nosso segundo encontro, que nosso segundo encontro sobre filosofia política, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contratualismo e o estado de natureza. Eu pretendo trazer aqui para vocês uma análise um pouco mais aprofundada sobre esse tema, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho as teorias contratualistas de Thomas Hobbes, de John Locke e de Rousseau, tá bom? Essas teorias, então, elas foram desenvolvidas há muito tempo, no século XVII e no século XVIII, e elas foram fundamentais para quê? Para a formação do pensamento político moderno, tá? E também, até hoje, elas continuam a influenciar nossa compreensão sobre a natureza, do Estado, sobre os direitos individuais e a legitimidade do governante, a legitimidade do governo. Então, pessoal, o contratualismo, o que ele vai fazer? Ele é uma abordagem da filosofia política, que busca o quê? Ele vai buscar explicar a origem e a justificativa da autoridade. Por que surgiu a autoridade? Como que ele justifica aquela autoridade política através da ideia de quê? De um contrato social. Esse contrato social não é algo assim físico que você pode escrever. Não, esse contrato social é uma ideia, tá ok? Então, o que seria esse contrato social? Seria, né, entre indivíduos e o Estado. E qual que é o ponto essencial nessa teoria? É o conceito de estado de natureza, ou seja, uma condição hipotética. O estado de natureza é uma condição hipotética da humanidade antes da formação da sociedade civil. E o que seria esse estado de natureza? Estado de natureza seria aquela vida livre, né? Sem governo, sem leis, sem nada para você se preocupar. Aquele estado de natureza mesmo, né? Você não teria que seguir regras nenhuma, tá? Eu trouxe para vocês também aqui, deixa eu olhar aqui na minha colinha. Exatamente, isso. Um contexto histórico para vocês. Então, só para a gente contextualizar essa aula nossa, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o século XVII. O século XVII foi um período que aconteceram, que tiveram grandes transformações na Europa.
que foi marcado por guerras, muitas guerras, né, guerras religiosas, e também foi marcado pelo surgimento do Estado moderno e o início do que? Do Iluminismo. O Iluminismo teve início lá no século XVII e ele é importante nesse contexto histórico para a gente poder entender como que aconteceu esses fatos, essas coisas que rolaram lá nessa época, né? E nós tivemos também a Revolução Científica. A Revolução Científica, ela foi o quê? O avanço do método científico, né? Que influenciou, que influenciou a forma como os filósofos, como que eu posso dizer? Eles abordavam questões políticas e sociais. Então, a Revolução Científica teve esse papel, né? Que foi o avanço de método científico, tá? E também, nesse período, nós tivemos o absolutismo versus o parlamentarismo, que são duas formas de governo, né? O absolutismo e o parlamentarismo. E aconteceu o quê com essas formas de governo? Aconteceu um debate muito grande sobre a natureza e os limites do poder, o poder dos políticos que estavam no centro das discussões naquela época. Então, naquela época se discutia muito o poder, né, que estava em voga lá entre essas formas de governo que reinava na Europa lá, né? Absolutismo, parlamentarismo. Então, nós temos aqui as ideias de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele viveu entre 1588 e 1679, e ele vai falar sobre alguns pontos importantes que eu vou trazer para vocês. Ele fala sobre o estado de natureza, né? Hobbes escrevendo durante a Guerra Civil Inglesa. Na Guerra Civil Inglesa ele escreve e apresenta uma visão muito pessimista da natureza, do ser humano, da natureza humana e do estado de natureza. Ele vai falar que existe uma guerra de todos contra todos, né? Ele vai falar que o homem é o quê? É o lobo do homem. Então, o homem é o maior inimigo dele mesmo. Então, o homem, ele é, para Thomas Hobbes, o lobo do homem. Então, nessa guerra de todos contra todos, sem um poder comum para impor a ordem, ou seja, não existe um governante, não existe uma lei para se seguir, o que acontece? Os homens vivem em constante medo e conflito, porque não tem regra. Então, o que vai prevalecer? A vontade, o poder do mais forte. Então, isso não era muito legal, né? Imagina você viver numa sociedade onde não tem leis, onde não tem um governante, e quem é mais forte vai sempre se sobressair. E ele também escreve sobre a igualdade natural, né? O que é essa igualdade natural? A igualdade natural onde todos os homens são igualmente vulneráveis e capazes de causar dano uns aos outros. Então, os homens são fracos, são vulneráveis, e eles podem causar danos, causar problemas um para o outro. É aquela história, né? Do homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do homem, né? Ele escreve também sobre o direito de tudo, direito a tudo. Na ausência das leis, imagine para vocês verem, na ausência das leis, cada indivíduo, o que poderia acontecer? Na ausência de leis, cada indivíduo tem direito a tudo. E o que pode obter pela força, o que eu falei agora há pouco, né? Então, aquele que é mais forte vai se sobressair. Ele vai conseguir tudo que ele quer através da força. Não existe uma lei, não existe uma regra, não existe uma ética para ser seguida. Então, o indivíduo, se ele for mais forte, desprovido de ética, desprovido de moral, de sentimentos, ele vai conseguir o que ele quer. E ele fala também um pouquinho sobre o contrato social. O contrato social, essa teoria de contrato social, que para ele, para escapar dessa condição de miserável do homem, né? O homem, nessa condição miserável, ele pensa sobre um contrato social, né? Ele escreve também um famoso livro chamado Leviatã. Esse Leviatã, o Estado é concebido como um monstro todo-poderoso. Esse Leviatã vem lá da Bíblia, né? É um monstro todo-poderoso que impõe a ordem e segurança. Imagine aquele rei absolutista, onde ele é todo-poderoso.
Então, é como se fosse um monstro, né? O poder estaria todo concentrado, absoluto, naquele rei. Então, o absolutismo, Hobbes defende de unhas e dentes o absolutismo. Porque ele acha que, com o absolutismo, nós teríamos um governo que seria bastante forte e centralizado, né? Um governo, o Leviatã, muito forte e centralizado, como a única forma de garantir a paz. Então, se aquele governo absolutista ele tivesse condições de garantir a paz, então esse regime político absolutista seria, assim, de suma importância para a sociedade, de acordo com o pensamento de Hobbes, né? Mas temos também algumas implicações críticas. O que Hobbes faz aqui para justificar o autoritarismo? A teoria de Hobbes pode ser usada para defender alguns regimes autoritários. Então, existem críticas sobre a teoria de Hobbes, porque Hobbes, na verdade, estava defendendo o quê? Os regimes autoritários, os regimes absolutistas. Então, surgiu assim, muitas críticas com relação a essa teoria proposta por esse filósofo Hobbes. E outra coisa também é sobre a segurança e a liberdade. Ele vai levantar questões sobre o equilíbrio entre a ordem social e a liberdade individuais. As liberdades individuais, então, para Thomas Hobbes, falando em segurança versus liberdade, tem que ser discutidas as questões sobre aquele equilíbrio entre a ordem social e também as liberdades individuais. Tá certo, pessoal? Então, de forma geral, esses são alguns pontos importantes da teoria de Thomas Hobbes. Agora, nós temos também um outro filósofo muito importante dos contratualistas, que foi o John Locke. John Locke, ele viveu de 1632 a 1704. Locke, ele teve assim, uma influência pelo contexto da Revolução na Inglaterra, chamada Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra. Ele apresenta uma visão mais otimista. O Hobbes, ele tem uma visão pessimista, mas Locke não. Locke já apresenta uma visão um pouco mais otimista. Ele vai falar sobre direitos naturais, leis de natureza, razão e tolerância, contrato social e vários outros tópicos que eu trouxe para vocês. Por exemplo, no estado de natureza, Locke vai dizer que com relação a direitos naturais, os indivíduos nascem com direitos inalienáveis. Então, todo ser humano já nasce com direito a quê? Direito inalienável à vida, à liberdade e à propriedade. Então, esses três direitos, todo ser humano já nasce e é um direito inalienável do ser humano. Ele tem esse direito, que é a vida, a liberdade e a propriedade, né? Ele também fala sobre a razão e a tolerância, né? Que os homens são capazes, eles têm condições, são capazes de viver em relativa harmonia, guiados o quê? Pela razão. Então, guiados pela nossa razão, pela nossa inteligência, nós somos perfeitamente capazes de viver em harmonia. Eles falam sobre o contrato social. Então, para Locke, o governo tem um papel mais limitado, ao contrário de Hobbes, que teria um papel absolutista. No pensamento de Locke, o governo ele já teria o quê? Um papel mais limitado, né? Então, ele escreve também sobre consentimento dos governados. A legitimidade do governo deriva de acordo voluntário dos cidadãos. Então, é um acordo que os cidadãos querem, uma coisa voluntária, que eles querem, como que eu posso dizer? Eles vão legitimar aquele governo, aquele governante. Então, são acordos que os próprios cidadãos desejam ter um governo legítimo. Proteção aos direitos também, ele vai falar, né, que o principal papel do Estado é proteger os direitos naturais dos indivíduos, que
para ele, são inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade. Então, o Estado tem o dever de proteger esses direitos naturais. Outra coisa que ele traz aqui, que é importante a gente destacar, é direito à revolução. Pode ser interessante, direito à revolução. Se o governo falha em cumprir seu papel, o povo tem o quê? O direito de derrubá-lo. Hoje a gente vê, né, muitos governantes sendo derrubados por processo de impeachment, outros regimes totalitários são caídos à força. Então, o direito à revolução é um direito legítimo, né, de acordo com Locke, e as pessoas têm o direito de tirá-los do poder, ou seja, têm o direito de derrubá-lo. Locke deixou uma influência e um legado. Por exemplo, o liberalismo clássico são fundamentais, então as ideias de Locke são fundamentais para o desenvolvimento do liberalismo político, né? As constituições modernas que hoje nós temos ao redor do mundo, elas sofreram influência desse pensador, e John Locke. As teorias de John Locke. Nós temos aqui muitas constituições modernas, onde sua teoria conseguiu influenciar, por exemplo, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, que aconteceu na França, E então, pessoal, o John Locke, ele é um pensador, um filósofo que deixou um legado muito interessante, muito importante para a nossa contemporaneidade, né? Passando aqui para o nosso terceiro filósofo, nós temos o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu... Deixa eu ver aqui... Ele nasceu em 1712 e ele viveu entre 1712 e 1778. Também ele escreve sobre estado de natureza, vai falar sobre o bom selvagem, a corrupção pela sociedade, desigualdade, contrato social, uma vontade geral e vários outros tópicos aqui, que eu trouxe para vocês aqui de uma forma bem resumida, como que é, né, esse pensamento de Rousseau. O estado de natureza para Rousseau, o que ele fala no estado de natureza? Ele vai escrever no contexto do iluminismo francês, apresentando uma visão única. Então, ele traz também um conceito de quê? Ele traz o conceito do bom selvagem, né? O bom selvagem para para Rousseau, é o homem em um estado natural. Ele é fundamentalmente bom e livre. Então, o homem in natura, né, no estado de natureza, para Rousseau, ele é bom, ele é livre, ele é bom, então não tem nada que possa prejudicá-lo. Mas tem a corrupção pela sociedade. A propriedade privada e as instituições sociais, o que acontece com a sociedade privada e as instituições sociais? Elas corrompem a natureza do homem. Então, essa sociedade privada e essas instituições sociais tira daquele bom selvagem essa condição de ser bom, de ser livre, né? Então, esses dois aspectos, né, principalmente a propriedade privada e as instituições sociais, vão corromper a natureza humana. Então, o homem deixa de ser o bom selvagem. Existe também no pensamento de Rousseau a desigualdade. A sociedade civil, ele vai dizer que a sociedade civil cria desigualdades artificiais entre os homens. Então, existe aquele desequilíbrio que é criado artificialmente, o quê? Entre os homens. Então, né, essa sociedade civil vai criar, infelizmente, essa desigualdade entre os homens. Ele também fala sobre o contrato social. O Rousseau, ele propõe uma solução radical.
Ele traz ali uma solução muito radical para os problemas da sociedade. Ele vai falar sobre a vontade geral, democracia direta, liberdade civil. Então, no contrato social, ele traz o quê? Sobre a vontade geral. O contrato social deve expressar o quê? A vontade coletiva do povo. Então, aquele contrato que eu mencionei, que é o contrato social, não existe. Não é que existe um contrato ali escrito que toda a sociedade vai estar lá escrevendo, assinando. Não. É uma teoria, né? É uma ideia. Então, essa vontade geral e coletiva do povo. Ele vai falar sobre a democracia direta também. A democracia direta, ele defende um sistema político onde o quê? Os cidadãos podem participar diretamente nas decisões. Então, os cidadãos podem, né, de acordo com esse filósofo, participar diretamente das decisões políticas. Então, Rousseau, ele traz digamos assim, né, uma quebra de paradigma em relação a outros pensadores contratualistas. Ele também escreve sobre a liberdade civil, né, em que ele fala que a liberdade só será alcançada através da participação política da comunidade. Então, pessoal, para que nós tenhamos uma liberdade civil, é necessário que nós possamos ter essa participação política dentro da nossa comunidade. Também, lógico que existe as controvérsias, né? Nós temos aqui impactos, né, e controvérsias com relação a esse pensamento desse contratualista Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau também traz aqui essas ideias, esses pensamentos, mas também existem controvérsias. Por exemplo, na Revolução Francesa, as ideias de Rousseau inspiraram os revolucionários franceses. Então, lá na Revolução Francesa, em 1789, essas ideias de Rousseau tiveram um impacto, né, muito forte ali nesses revolucionários franceses. Existe também, né, as críticas ao totalitarismo, aos regimes totalitários. Então, alguns podem até interpretarem a vontade geral como potencialmente autoritária. Então, alguns filósofos criticam a ideia de Rousseau, dizendo que quando a vontade geral ela está presente nessa teoria, ela pode ser interpretada como que um potencial regime autoritário. Então, aquela vontade geral ela pode potencializar um autoritarismo. Nós temos aqui algumas nós temos aqui algumas análises comparativas que eu trouxe para vocês. Por exemplo, visões do estado de natureza, o papel do governo e a liberdade individual. Então, pessoal, eu trouxe para vocês essas três análises comparativas em relação às visões do estado de natureza, o papel do governo e a liberdade individual. O que cada filósofo que nós estudamos nesse segundo encontro acha. O que Hobbes acha sobre visões do estado de natureza, o que Locke acha, o que Rousseau. Então, na visão de Hobbes em relação ao estado de natureza, ele vai falar que o estado de natureza é por si só violento e caótico, né? E já Locke ele vai relativizar essa situação, né? Ele vai ser um pouco pacífico, mas com uma certa insegurança. E o Rousseau vai ser perfeito. Ele vai falar que o estado de natureza é perfeito, no entanto, ele é impraticável. Então, as visões de estado de natureza, né? Para Hobbes, o estado de natureza é violento e caótico. Para Locke, ele de certa forma, é pacífico, mas inseguro.
Rousseau vai falar que o estado de natureza é perfeito. O estado de natureza, de acordo com Rousseau, é perfeito, mas é impraticável. Não tem como ser praticado. Outra visão aqui que a gente tem que trazer, outra análise que a gente tem que trazer aqui é sobre o papel do governo. Então, a gente tem a visão de Hobbes, de Locke e Rousseau com relação ao papel dos governantes. Hobbes vai dizer que com relação ao papel do governo, ele vai impor a ordem e segurança. Já Locke ele vai falar que o papel do governo é para quê? Para proteger os direitos naturais. Direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então, Locke vai falar que o papel do governo é esse, proteger os direitos naturais. E Rousseau, por sua vez, vai falar que o papel do governante é apenas realizar a vontade geral. Mas existem controvérsias, como nós vimos agora há pouco, né? Então, o papel do governo, na visão de Hobbes, é impor a ordem e a segurança. Então, um governo, um leviatã, um governo forte, vai impor aquela ordem e a segurança para a sociedade. Locke, o papel do governo é simplesmente para proteger os direitos naturais, e Rousseau vai dizer que é para realizar a vontade geral. No quesito liberdade individual, Hobbes vai dizer que a liberdade individual ela vai ser sacrificada em nome da segurança. Então, a gente vai deixar de ter aquela liberdade individual para quê? Para a gente ter segurança. Então, Hobbes tem esse pensamento, né? A gente deixa aquela liberdade individual que nós tínhamos, mas, em contrapartida, a gente vai ter segurança. O Estado vai nos proporcionar segurança, mas você vai entregar a sua liberdade para ele. Locke vai dizer que a liberdade individual ela deve ser protegida por um Estado, pelo Estado, mas essa proteção deve ser limitada, não é aquela proteção absoluta. E Rousseau, com relação à liberdade individual, ele vai trazer que ela deve ser realizada através da participação política. Então, pessoal, liberdade individual para Rousseau é nada mais, nada menos do que a participação política nesse contexto, tá bom? Como na última aula também, eu trouxe aqui algumas perguntas para reflexão e discussão. Eu gostaria que vocês tentassem responder essas questões, né? E no final da próxima, aliás, no início da próxima aula, como eu trouxe nessa aula, eu pretendo trazer também algumas respostas. Logicamente, não é uma resposta pronta e acabada, é uma resposta que eu vou formular aqui e trazer para vocês, né? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 questões sobre uma reflexão que eu proponho para vocês. Então, a primeira questão seria como as diferentes experiências históricas de cada filósofo influenciaram suas teorias. A segunda seria qual dessas teorias você considera mais relevante para entender os desafios políticos contemporâneos. A terceira questão, como as ideias desses pensadores se manifestam nas estruturas políticas atuais. A quarta questão, é possível conciliar a necessidade de ordem social com a preservação das liberdades individuais? E a última, por fim, como as teorias contratualistas podem ser aplicadas ou adaptadas em um mundo globalizado? Trouxe aqui algumas leituras recomendadas também, por exemplo, Leviatã, de Thomas Hobbes. Eu trouxe também aqui o segundo tratado sobre o governo, de John Locke. Trouxe do contrato social, de Rousseau. De Léo Strauss, eu trouxe aqui para vocês, se tiver interesse, Direito Natural e História, e do Sheldon Wolin, Política e Visão. Bom, pessoal, caminhando para a nossa final aqui, né, da nossa segunda aula desse mini curso, eu acho que foi importante, né, a gente compreender como que essas teorias contratualistas elas são essenciais para para a gente trazer uma reflexão crítica sobre a natureza e sobre a autoridade política e também sobre os fundamentos do Estado, né? Principalmente hoje no Estado moderno, quais são os fundamentos do Estado moderno. Então, quando a gente analisa as ideias de Hobbes, de Locke e de Rousseau, a gente pode
apreciar a diversidade, a gente pode verificar as perspectivas sobre as organizações, sobre as sociedades, a gente pode entender um pouco sobre o poder, sobre a legitimidade e como essas implicações, como essas teorias, né, elas podem trazer assim, implicações e como que isso pode ser desafios para os políticos da nossa era, né, os políticos contemporâneos. Então, seria muito interessante que os políticos tivessem essas ideias, tivessem esse conhecimento sobre esses pensadores, sobre essa filosofia política. Seria muito bom para toda a sociedade, né, pessoal? Então, na próxima aula, o que nós vamos ver aqui? Deixa eu olhar aqui. Um minutinho, pessoal. Na próxima aula, eu pretendo trazer para vocês e discutir um pouquinho sobre o liberalismo e o utilitarismo, focando nas contribuições de John Stuart Mill e Jeremy Bentham. O utilitarismo, né? O homem ele vai buscar sempre o prazer, né? Ele vai fugir dos problemas, das dores. A gente vai ver isso aí na próxima aula. E trouxe também aqui a bibliografia que eu trouxe para vocês, que é Hobbes, Locke e Rousseau. Então, pessoal, é isso. Nosso segundo encontro termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, caso vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, aqueles que têm interesse em política. Se inscreva no meu canal, é importante, né? Eu estou começando agora, então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem seus comentários, tá bom? E é isso aí. Fico muito feliz em ter vocês aqui. Um forte abraço e até a próxima aula com o nosso mini curso de Filosofia Política. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e nós nos veremos na próxima aula, na semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço, até mais, pessoal!